Toda criança tem o sonho de ser jogador de futebol e para mim não foi diferente. Na verdade, assim, desde quando eu entendo como gente, desde bem pequeno, eu sempre gostei de jogar futebol. Acho que, assim, toda criança, acho que o primeiro presente é uma bola. E eu sempre jogava bola com meus primos, com o pessoal da rua, com meus parentes. E eu lembro que eu sempre gostava de jogar no gol. Eu até gostava de ir na linha, mas quando eu ia no gol, eu lembro que realmente, assim, eu me sentia bem. Eu não tinha medo de pular, de repente se machucar. Aí foi ali que eu vi que realmente eu poderia sonhar e por que não ser um jogador profissional. Foi mais ou menos com uns 13 anos de idade que eu comecei a treinar numa escolinha de futebol como goleiro. Tipo assim, nunca, graças a Deus, nunca passei fome, porém nunca foi uma vida assim como posso dizer, como uma vida que eu podia ter tudo que eu queria. Nunca fui uma criança assim, sabe? Quando mais jovem assim, a gente não tinha muita fartura, muito tudo. Então, desde quando eu era mais jovem, o meu sonho era ter uma mesa de jantar pra gente comer, sentar com a família e tal, mas na minha casa não tinha. E eu lembro que quando eu cheguei no primeiro clube meu, quando a gente chegou no restaurante para comer, aí eu vi todo mundo do meu lado assim, pegou o prato, serviu, colocou na bandeja, e todo mundo tava com um garfo e faca. Só que é normal, só que assim, eu nunca tinha comido daquele jeito, sabe? Sempre em casa foi sempre com a colher e tal, e aí eu tive uma coisa nova que eu tive que aprender e tudo mais. Passei, assim, tipo de dificuldade, até mesmo para ir treinar na época, que eu morava num lugar e onde eu treinava demorava tipo uns 14 km. Só que eu não tinha condição, minha mãe não tinha condição de passe de ônibus, não tinha condição de repente estar me levando para treinar e assim, eu queria que a minha mãe, se ela pudesse me ajudasse com uma bicicleta, porque com a bicicleta eu ficava independente. Eu pegava minha bike, ia até o treino, ia e voltava e era isso que eu fazia assim na minha infância para eu jogar futebol. Eu até lembro que o treino na escolinha, lá em Rio das Pedras, né, eu morava em Piracicaba, ia até Rio das Pedras de bicicleta, era um treino de segunda, quarta, sexta, aí no sábado a gente jogava. Aí na segunda-feira era um treino físico, mas o treinador, né, de lá, que na época era o Vainer, ele falava que na segunda-feira não precisava ir, porque já era um físico eu pedalando de bike até lá, mas mesmo assim eu não fazia conta, eu ia, eu gostava de estar lá com a criançada da minha época, né? Gostava de treinar, enfim, nunca fui de fugir de treino. Eu queria estar no treino desde os meus 13 anos que eu decidi e venho batalhando, lutando, e sempre foi assim, cara. Treinava lá em Rio das Pedras. Foi meu primeiro, escolinha assim que eu comecei voltado a goleiro mesmo. E essa escolinha ela fazia bastante jogos amistosos contra equipes profissionais que tinha times de base. A gente fez contra Desportivo Brasil, né, na época, fazia contra Capivariano, os times aqui de Campinas, Guarani, Ponte Preta, e numa dessas fizemos um jogo amistoso contra a equipe do Guarani. E o jogo foi eu era sub-13 e o jogo foi contra o time sub-15. E eu me destaquei muito nesse jogo. Veio muita bola no gol e a gente até acabou ganhando. O time da minha escolinha ganhou de um time de base
Que, sim, pra gente foi algo fantástico, assim, tinha bastante gente assistindo na época, eu tinha 13 anos, aí eu lembro que até hoje o treinador na época era o Odair. A tardezinha o jogo atrasou, começamos até o jogo perdendo o jogo e tentando, chutava a bola no gol, chutava a bola no gol, chutava a bola no gol, cabeceava, o goleiro pegava. Acabando, o jogo acabou, eu fui conversar com o treinador dele na época, que era o Vainer, né? Da prefeitura da cidade de Rio das Pedras. Aí ele, falei, pô, o jogo foi bom, ele gostou de alguém? Ele falou, bom, se a equipe sua, né, fosse mais nova, né, eu gostei muito daquele seu goleiro ali. Mas ele deve ter 18 anos já na situação, que ele era grandão, magrelão, né? Aí ele falou assim pra mim, não, esse menino tem 14 anos. Eu, tipo, já me destacava assim pela altura, sempre fui grande. Aí ele queria me levar no ônibus, o jogo foi no sábado à noite, aí, sim, pela empolgação que ele ficou feliz assim mesmo. Olhei assim e falei, não, vamos, ele vai comigo para Campinas agora. Aí ele colocou a mão na cabeça e falou assim, não, jamais, não pode, que ele é da fazenda, os pais dele são bem humildes, tudo. Falei, não, ele vai embora comigo para Campinas, vou colocar ele no ônibus e ele vai embora, você leva a roupa dele lá depois. Aí ele me convenceu a não fazer dessa forma e aí me prometeu que na segunda-feira ele me traria o Ivan. Aí imagine pra mim, tipo, novão, primeira oportunidade num clube com base. E vai chegar segunda-feira, cadê o Ivan no clube para começar as atividades? O Ivan não apareceu, liguei para ele, falei, cadê? Você me prometeu que ia trazer ele, né? Aí ele falou, não, aqui não deu, na quinta-feira eu te levo, Ivan. Tá, vamos esperar até quinta-feira. Espera até quinta-feira e cadê o Ivan na quinta-feira? Liguei para ele e falei, eu tô indo buscar o Ivan e agora? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, eu vou levar, é que aqui a gente depende da prefeitura, né, de Rio das Pedras para poder levá-lo, né. Aí chegou na segunda-feira da outra semana, aparece o Vainer com o Ivan lá e aconteceu, né, da mesma forma, aquele magrelão, pé grande, né, desengonçadão ainda, né, com uma idade, né, era propício para isso. Tinha ficado feliz demais. Eu lembro que na segunda-feira, eu nem cheguei a fazer teste, eu lembro que na segunda-feira eu já cheguei como jogador mesmo do time, entendeu? Aí foi que eu vim dando sequência e tal, estamos aqui hoje. Mas a gente já sabia que ele ia fazer sucesso pelo nível técnico dele, né, porque para mim, na minha opinião, o goleiro primeiro tem que pegar com as mãos, né. Hoje, muitos profissionais acham que primeiro o goleiro tem que jogar com os pés e depois com as mãos. Eu acho pelo contrário. A primeira obrigação do goleiro é ser goleiro. E aí depois, se ele conseguir evoluir com a questão de desenvolvimento técnico, na parte dos pés, é um grande mérito que ele vai tendo. E foi isso, a história da chegada do Ivan a Campinas. Aí eu cheguei lá, né, no Guarani, fiquei cerca de, no máximo, 1 ano e meio, 2 anos, não lembro preciso. Cheguei muito jovem, porém eu já sabia que o meu sonho era se tornar profissional. Aí acabou aparecendo a oportunidade de vir para a Ponte, que foi que eu acho que tudo mudou. Acho que assim, a minha vinda para cá me ajudou a amadurecer, a evoluir, né? Eu lembro que o treinador hoje do profissional, que é o Betão, ele também era de lá, ele acabou vindo antes e acabou me indicando. No momento eu fiquei até um pouco assim receoso por se tratar toda mudança de clube, eu era ainda bem jovem, não tinha entendimento direito das coisas, do futebol e tudo mais, mas eu vi como uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Aí eu cheguei aqui ainda no Sub-17, acho que tinha 16 anos, no ano de 2013 que eu vim pra cá, ou seja, já faz 8 anos. 8 anos vestindo essa camisa, conhecendo tudo aqui. Eu falo que a Ponte Preta mudou muito minha vida, sabe? Porque
tudo que eu fiz, graças a Deus, né? Tipo, primeiramente a Deus, depois ao meu trabalho, mas se não fosse a oportunidade que a Ponte dá para mim, acho que para todos os garotos também, a força que essa camisa tem, sabe? Aí vim por todas as categorias, cheguei com 16 anos, já fui pro sub-17. Aí no sub-17 eu já treinava com o elenco profissional. Eu acho que o quarto goleiro. Aí eu sempre treinava lá. Aí nem do 17 eu jogava no sub-20. Aí eu sempre jogava uma categoria acima. Aí até mesmo quando eu era segundo goleiro do profissional, acho que no ano de 2017, se eu não me engano, eu desci para jogar jogos no Paulista e a gente chegou até na final do Paulistão, que era contra o Palmeiras. Aí eu desci, joguei semifinal, final, e a Ponte tem essa tradição, né, de pegar garotos jovens da base, colocar no profissional, que realmente está no sangue, né? E eu falo que assim, todo o meu DNA é ponte pretano, porque é aqui que eu me enraizei, foi aqui que realmente virei um ponte pretano, né? A gente, por estar aqui no dia a dia, de conhecer a história, de conhecer o torcedor, né, e tudo mais, a gente acaba criando raízes. Aí por isso que eu falo, aonde eu vou, meu DNA é ponte pretano, sangue de macaco, e é isso aí, cara. Aí, cara, eu só sei que eu tive a confirmação mesmo, assim, para cair a ficha quando ele passou a pré-eleção antes do jogo, que foi passar a escalação inicial e eu tava lá como titular. Aí sim passa meio que um filme na sua cabeça, depois desse dia que todo mundo acabou me conhecendo e eu pude, com mais confiança ainda, dar sequência ao meu trabalho